E aí pessoal, aqui quem fala é o Christian Ribeiro. E o vídeo que vocês estão prestes a ver aí é um PSD Overview. Na verdade não é um speedrun, não é um tutorial realmente. É algo que eu costumo fazer para mostrar pro pessoal como é que funciona o meu processo aí de criação, como eu sigo minhas layers, como eu sigo todo o processo, né, até chegar nessas peças que eu posto lá no meu Insta. Essa peça foi escolhida pelo pessoal por votação há umas 3 semanas atrás, até peço perdão pelo vacilo. Já era para ter postado antes desse tutorial, mas acabou tendo alguns imprevistos e ele saiu agora. Então se você quer escolher a próxima peça que vai sair, acompanhe lá no Instagram, eu posto bastante coisa exclusiva lá. E é isso aí pessoal, bora lá e vamos ver como é que foi a parada aí. É isso, valeu, até mais. E aí pessoal, demorou, mas está saindo hoje. Hoje vamos ver aí o PSD Overview dessa peça aqui, que foi a escolhida, deixa eu achar aqui, pera aí. Essa peça aqui, pronto, que foi escolhida por vocês aí pro PSD Overview da semana das 3 semanas atrás. Dei uma vacilada aí, peço perdão pelo vacilo, mas hoje a gente vai estar destrinchando aí o que levou os assets, os processos e tudo mais para chegar nesse resultado aqui. Bora lá? Então pessoal, já estou aqui na minha PSD. Como vocês podem ver, ela é um pouco diferente do resultado final. O resultado final foi esse aqui. Vocês podem ver que a gente tem uma diferença aqui no reflexo, que depois algumas pessoas me falaram ali e acabou que passou despercebido por mim. Então eu voltei aqui e dei uma editada nesse reflexo. Vocês podem ver que antes tinha um reflexo original ali das folhas e tudo mais, e depois eu acabei substituindo e fazendo mais alguns ajustes que a gente até vai ver aí na sequência. Então bora lá, começando. Tudo começou pela seleção dos assets, como sempre, e mais uma vez eu vou reforçar para vocês um ótimo site para vocês escolherem seus assets, é o Unsplash, unsplash.com. Você pode vir aqui botar car, você vai achar muitas referências, uma qualidade muito boa. Você vai vir aqui, vai clicar na imagem, você vai abrir uma nova janela e vai ver que a resolução é gigante dessas imagens. São imagens ótimas para você trabalhar e para você estudar e fazer suas manipulações. Nesse caso aqui tem um banco muito grande e é completamente gratuito o uso para você estudar aí e tá praticando, né, essas habilidades de manipulação e tudo mais. Então no meu caso eu vim, dei umas pesquisadas aqui como, acho que foi Cyberpunk, se eu não me engano, para pegar essa coloração essa coloração mais rosada com azul e tudo mais, que eu tava na pegada de fazer uma arte desse tipo. E acabei procurando aqui alguns assets e finalizei escolhendo aqui os meus assets, que foi esse carro, em que eu queria fazer uma parada mais retrô, né? Não peguei um carro esportivo, porque eu queria mesmo essa pegada um pouco mais retrô, nos carros um pouquinho mais velhos e tudo mais. E pro background eu acabei escolhendo aqui essa rua. Eu acabei, é claro, dando um match aqui na linha da perspectiva, né? Que aqui a gente tem aquele estudo que vai te dizer, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha, que de acordo com a fotografia, a linha do horizonte estaria mais ou menos aqui, ou no máximo aqui assim, e aqui essa linha do horizonte também seria aqui assim. Então você acaba fazendo esse match aí na hora de procurar os seus assets. Então eu acabei escolhendo esse carro aqui, que também está em uma ótima qualidade, se não me engano está 2.690, e essa aqui está com 2.000 e poucos por 4K, então é uma qualidade muito boa para você trabalhar, e todos foram pegos aqui na unsplash.com. Beleza pessoal, depois disso eu trouxe tudo aqui para minha comp. Vamos começar aqui com o fundo. O fundo eu dei um blur, porque eu sabia que, visto que a minha imagem também tinha um blur no fundo, então provavelmente todos os contornos e tudo mais foram feitos para que, né, para ficasse mais realista, para que ficasse mais realista, teria que ter um blur aí no fundo. Então adicionei um blur aqui para começar e fiz alguns ajustes de como eu queria o ambiente, né? Vocês podem ver que aqui eu fiz um ajuste de Brightness Contrast, que seria o brilho e contraste. Deixa eu abrir aqui para vocês pra gente ver. Aqui ó, só um pouquinho menos de brilho e um pouco mais de contraste. Depois eu fiz um pequeno ajuste nos levels para que os pretos não ficassem tão escuros, né? Vocês podem ver aqui para trazer mais aquela ideia cyberpunk realmente. E depois eu trouxe um color balance aqui, mexendo um pouco dos midtones, trazendo um pouco mais desse azul e desse rosa, porque eu realmente queria algo nessa pegada aí. Depois eu acabei adicionando aqui realmente de pintura mesmo, com Vivid Light. Deixa eu botar normal aqui para vocês verem o que é. Um pouco de azul, um pouco de rosa. E eu botei aqui isso em Vivid Light, que é pra dar realmente, vocês podem ver que deu uma diferença, ficou mais vivo, né, essas cores e tudo mais. E aqui também eu adicionei embaixo, mas numa cor com Color Dodge, já num roxo, né, pra trazer também esse tom, que na verdade foi a pegada inicial que eu queria trazer para essa peça. Aqui eu tive
adicionei mais um pouquinho de azul e rosa nos cantos, que eu senti que tava faltando, que eu queria realmente fazer mais esse canto azulado e um pouco menos esse canto aqui mais pra roxo mesmo. Aqui a gente vai entrar com a sombra. Essa sombra aqui foi a sombra do carro, deixa eu encontrar. Aqui temos nosso carro. Então primeiro eu adicionei o carro, fiz todo o recorte dele, né? Vocês podem ver aqui, ó. Então toda aquela questão de dar um match na perspectiva, né? Pra poder ter essa noção básica. Botei mais ou menos a própria sombra do carro, se não me engano é essa aqui. Isso, a própria sombra do carro aí com um pouco de blur, pra que não aparecesse toda essas folhas, né? E tudo mais, pra que não atrapalhasse. E também adicionei um pouco de levels aqui pra ter um controle melhor, porque eu queria que aparecesse essas setas aqui no chão, né? Depois disso eu tive alguns controles aqui de levels também no carro, para escurecer ele e trazer um pouco mais para essa vibe que tava esse meu fundo. Aqui foi o controle de cores, eu costumo fazer o controle de cor no Curves, eu tenho um controle melhor. Até tem um tutorial no próprio perfil, vocês podem pesquisar lá e vão encontrar como fazer o ajuste de cor com o Curves. Então aqui eu fiz com o Curves. Aqui a gente vai ter um ajuste realmente de Curves para escurecer toda essa parte de trás, porque imaginando que a iluminação tá vindo de frente, essa parte realmente estaria mais escura, o que não acontece nesse caso, né? Porque a iluminação tá vindo meio de cima, então acaba iluminando a parte de trás também. Então aqui eu escureci um pouco mais a parte de trás. Mais um levels aqui para escurecer tudo no geral. Aqui eu trago o meu próprio background, no caso toda essa imagem para cima do meu modelo, com uma opacidade menor para trazer um pouco da cor desse fundo. É bem sutil, é um detalhe realmente bem sutil, mas que eu costumo fazer, sei lá, por mania talvez, mas eu curto o resultado. É bem sutil mesmo, mas eu acho que pra mim dá uma diferença, né? Depois a gente vai ter aqui um Hue Saturation, que foi quando eu comecei a trazer esses tons dos lados aqui, que eu queria fazer esse tom. Eu queria fazer esse lado realmente mais roxo, mais rosa aqui, né? Vocês podem ver. Isso aqui também tem um tutorial lá no canal, lá no perfil do Instagram, de como fazer esses highlights aqui. Vocês podem ver que foi do mesmo jeito, eu botei saturação e tudo mais. E vim pintando a mão, né? Aqui vocês conseguem ver a máscara do que eu pintei. Aqui eu trouxe mais um, que realmente era para fazer os highlights, do highlight, digamos assim. Que era para adicionar um pouco mais nas pontas. Aqui eu comecei a iniciar no outro lado, para trazer esse tom azul, do mesmo jeito, só mudando a cor, né, para azul. E aqui o highlight do highlight mais uma vez, para dar um pouco mais, né, de brilho, para ressaltar um pouco mais essa parte. Depois a gente tem aqui um exposure, que é para acentuar ainda mais o que eu já tinha feito antes. Vocês podem ver que dá mais uma iluminada nessa lateral e tudo mais. Aqui a máscara que eu pintei, só realmente para dar uma iluminada nesses pontos aqui nos cantos. Depois disso a gente vai ter um Curves, que eu também pintei aqui em alguns pontos específicos, que eu senti que tinha que ter uma iluminação, principalmente as beiradas do carro, que é onde estaria vindo a iluminação, né? Você imagina se está com um carro aqui nessa rua, a iluminação vai ser vinda desses refletores, né? Então, desses sinais aqui, então você ilumina nos cantos e aonde estaria sendo iluminado por causa desses refletores, né? Depois disso ainda tem um pouco mais de brilhos aqui e iluminação, que eu acabei trazendo nos pontos específicos. Isso é uma parada que eu acabo trabalhando bastante, essa questão da iluminação, que eu acho que é o que acaba ambientalizando bastante, né, a sua cena. Por último eu tenho aqui um Brightening Contrast, um brilho contraste, realmente só para acentuar um pouco mais, que eu senti que esse preto aqui tava mais escuro do que esse meu preto aqui. Tá vendo aqui? Aqui, então eu botei um brilho contraste, que aí eu comecei a sentir que tava mais na pegada certa que eu tinha que seguir. Seguindo aqui a gente vai ter um Hue Saturation, que no caso eu utilizei só para subir um pouco mais o lightness, porque eu não queria esse preto tão chapado. Eu tava procurando mais uma ideia mais retrô assim, onde o preto acaba sendo meio lavado. Vocês podem ver a diferença que dá, ó. É um preto um pouco mais lavado. Depois disso eu acabei adicionando um Photo Filter com uma tonalidade azul, que eu senti que eu queria trazer um pouco mais disso. Mesmo tendo esse roxo aqui, eu queria trazer para essa área em geral esse tom um pouco mais azul. Aqui em cima a gente tem um Curves, onde eu fiz uma máscara só no centro, porque eu queria iluminar mais essa parte aqui, para sentir que tá vindo uma iluminação nesse fundo, para fazer realmente sentido que essa parte tivesse iluminada, né, e tudo mais. Por último a gente tem um Noise aqui em cima, realmente só para dar aquela textura de fotografia e tudo, e ele tá realmente bem sutil. Ah não, dá pra ver bem aqui, ó, se você olhar aqui, ó, aqui dá pra ver bem. O que ele faz? Ele meio que junta tudo, né, porque querendo ou não, toda fotografia ela tem Noise. Então eu costumo colocar nas minhas manipulações que meio que para dar aquele senso de união em tudo, para que pareça realmente que tudo faz parte de uma mesma imagem, né? Aqui por último essa camada é a Black White, que eu costumo utilizar na hora que eu tô corrigindo a iluminação, né? Então deixa eu voltar aqui atrás, onde eu faço essa primeira iluminação, eu costumo fazer ela com Black White para que eu veja apenas a iluminação, né? Para que eu não seja
você não se atrapalhe com cores, porque isso acaba te atrapalhando bastante no momento de fazer uma manipulação, né? De tentar colocar as imagens na mesma iluminação e tudo mais. Mas acabo não utilizando ela depois, né? Porque realmente não tem necessidade. Feito isso, eu exportei esse resultado final para o Lightroom, onde eu faço uma pós, né? Então ela acabou ficando assim. Vocês podem ver que tem uma pequena diferença de tons e tudo mais que eu costumo fazer no Lightroom. Eu sinto mais confiança em fazer lá. E depois disso eu acabei adicionando aqui o reflexo. Esse reflexo foi feito da seguinte maneira: eu recortei realmente uns pedaços daqui, escalonei para cá e eu trabalhei eles em overlay com opacidade baixa. Trabalhei alguns levels aqui nele também para deixar um pouco mais intenso os reflexos onde eu queria. Então foi um trabalho bem manual de conseguir pegar todas essas partes e inserir aqui de uma maneira onde os cantos teriam mais reflexo, obviamente por estar mais próximos, e o meio ele seria mais não apareceria tanto, né, pelo fato de estar um pouco mais longe das laterais. Aqui a gente tem um lightness que eu adicionei bem sutil aqui, porque eu queria que isso aqui tivesse uma diferença. Pode ver, é só para desenhar realmente. Aqui a gente vai ter uma escurecida que eu dei também, porque eu senti um pouco a necessidade de escurecer essas partes de cima. Feito isso, a gente tem aqui mais um controle que eu fiz para clarear um pouco mais os pretos, para trazer um pouco mais para essa temática que eu queria. Um fotofiltro azul, porque eu senti que ela ainda não estava na pegada que eu queria. E um último brilho em contraste, realmente que foi só aquele que você coloca porque queria dar uma mudada, né? Pode ver que é muito sutil, realmente quase não faz diferença nenhuma. E o resultado é esse aqui, que foi o resultado que eu acabei postando lá pra vocês. Essa imagem ela tá em alta, você pode dar um zoom aqui e ver ela com detalhes. E acaba sendo alguns crops que eu posto lá pra vocês dar uma olhada. Eu curti bastante o resultado, senti que ficou na pegada que eu queria. Eu queria trazer uma peça com essa temática meio cyberpunk. Não seria cyberpunk porque não é futurista assim, né? Mas enfim, com essas cores mais roxas e azuis, assim, bem essa pegada oriental. E eu curti bastante o resultado, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de colar lá no Instagram, tem muito conteúdo que sai exclusivo lá no Insta. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem bastante desse tipo de tutorial analisando as PSDs, eu pretendo aí talvez liberar futuramente essas PSDs para vocês darem uma olhada mais detalhada sobre tudo. É só comentar aí e a gente vai se falando. Valeu, pessoal, por hoje é isso. É nóis e até mais.